Meus pais usaram o dinheiro do meu fundo da faculdade de medicina. Parte 2. Mas tem que entender também que eles nunca pediram desculpas. Nenhuma vez. Eles ainda acham que fizeram a coisa certa. Meu pai literalmente disse há 2 semanas que faria tudo de novo, porque minha irmã merecia aquele momento. Como posso ajudar alguém que nem reconhece o erro? Edit 4. Recebi algumas mensagens privadas muito agressivas. Gente dizendo que sou um monstro, que vou me arrepender quando eles não estiverem mais aqui. Olha, talvez eu me arrependa, mas também me arrependo de muita coisa que eles fizeram. A diferença é que minhas escolhas só afetam a mim mesmo. As escolhas deles destruíram minha confiança, minha relação familiar e quase destruíram meu futuro. Atualização. Caramba, não esperava que o post anterior tivesse tanta repercussão. Obrigado a todos que mandaram mensagens de apoio. Muita gente pediu atualização, então aqui está, e as coisas ficaram bem piores. Depois que fiz o post original, fiquei alguns dias sem notícias dos meus pais. Achei que finalmente tinham entendido que não vou ceder. Estava errado. Na semana passada, voltando do hospital depois de um plantão de 12 horas, encontrei minha mãe sentada no chão do corredor do meu prédio, em frente à porta do meu apartamento. Ela estava chorando, com uma sacola de roupas ao lado. Disse que tinha brigado com meu pai e não tinha para onde ir. Fiquei ali parado, exausto, olhando para ela. Parte de mim queria abrir a porta e deixar ela entrar, fazer um chá, conversar. Mas aí lembrei de tudo, Bray. Lembrei do casamento de $100 mil. Lembrei de passar fome na faculdade. Lembrei da frase, ela merecia mais do que você. Perguntei para minha mãe por que ela não estava na casa da minha irmã. Ela disse que minha irmã não atendia as ligações dela há semanas. Perguntei por que não procurava outros parentes. Ela disse que tinha vergonha. Aí eu respondi que ela deveria ter pensado nisso antes de usar indevidamente $85 mil meus. Ela começou a gritar no corredor. Disse que não foi roubo, que eles tinham o direito de usar aquele dinheiro, que eram os executores que fizeram o melhor para a família. Gritou que eu estava sendo cruel, vingativo, que estava deixando ela profundamente triste. Os vizinhos começaram a abrir as portas para ver o que estava acontecendo. Chamei a polícia. Não queria fazer isso, mas ela se recusava a sair. Quando os policiais chegaram, minha mãe fez um escândalo, chorando, dizendo que era a mãe sendo expulsa pelo próprio filho. Os policiais foram super simpáticos com ela, me olharam como se eu fosse algum tipo de monstro. Expliquei brevemente a situação, disse que ela estava me causando problemas há meses e que eu não queria contato. Eles pediram que ela saísse. Ela foi, mas antes gritou que eu ia me arrepender, que estava cometendo um pecado terrível, que Deus ia me punir. Foi horrível. Mesmo sabendo que estava fazendo o necessário, me senti péssimo. No dia seguinte, recebi ligação de pelo menos 5 parentes diferentes. Minha tia, 2 primos, até uma prima distante que não falava comigo há anos. Todos dizendo que eu tinha humilhado minha mãe, que chamar a polícia foi longe demais, que eu estava destruindo a família. Tentei explicar para cada um deles o histórico todo. Alguns entenderam. Outros disseram que isso foi há anos e eu preciso superar. Superar? Como se fosse uma briga boba e não o fundo da minha faculdade inteira. Meu pai apareceu no hospital onde trabalho. Conseguiu passar pela recepção dizendo que era uma emergência familiar. Me encontrou saindo de uma cirurgia. Estava sujo de suor, cansado, só queria ir para casa. Ele me encurralou no corredor e começou a falar sem parar. Disse que minha mãe estava tendo crises de ansiedade por causa de mim. Que não conseguiam pagar as contas, que iam ser despejados de novo. Que ele tinha procurado vários empregos, mas ninguém queria contratar alguém da idade dele. Que minha irmã os abandonou completamente e eu era a única esperança. Aí ele começou a me oferecer um acordo. Se eu pagasse $3 mil por mês para eles, ele prometia que nunca mais iam me perturbar. $3 mil, como se fosse pouco. Como se fosse uma transação comercial normal. Disse não. Ele ficou vermelho de raiva. Começou a gritar bem ali no hospital, dizendo que eu era uma vergonha, que não merecia o diploma que tinha, que consegui tudo nas costas deles. Seguranças tiveram que escoltá-lo para fora. Foi humilhante. Meu chefe me chamou depois. Não fui demitido nem nada, mas tive que explicar a situação toda para ele. Foi constrangedor. Tive que pedir desculpas pelo escândalo e garantir que não ia acontecer de novo. Consegui uma ordem de restrição temporária contra os dois. Foi mais fácil do que imaginei, considerando todo o histórico de problemas. Eles não podem chegar perto de mim, do hospital ou do meu prédio. Violarem isso da cadeia. Achei que isso resolveria. Errado de novo. Começaram a me atacar nas redes sociais. Minha mãe fez postagens enormes no Facebook, contando a versão dela da história. Claro, nessa versão eu sou o filho ingrato que abandonou os pais na velhice depois que eles sacrificaram tudo por mim. Não menciona nada sobre o fundo usado indevidamente, nada sobre o casamento de luxo da minha irmã. Dezenas de pessoas que eu nem conheço começaram a me mandar mensagens de ódio. Gente chamando de monstro, desumano, egoísta. Alguns até mandaram ameaças. Tive que fechar minhas redes sociais todas.
Minha irmã fez uma postagem também. Nela, ela finalmente admitiu que o casamento foi pago com o meu fundo, mas colocou toda a culpa nos nossos pais. Disse que era muito jovem na época, que não entendia as implicações, que achou que eles tinham meu consentimento. Mentira absoluta. Ela tinha 20 anos, não era uma criança. Mas o pior foi que ela terminou a postagem dizendo que, apesar de tudo, eu deveria ser o mais velho, o mais maduro, e ajudar nossos pais agora. Que 2 erros não fazem um acerto. Teve coragem de dar uma de vítima também, dizendo que o casamento dela acabou e ela também estava sofrendo. Os comentários na postagem dela foram divididos. Metade concordava comigo, metade achava que eu deveria ajudar. Vi vários parentes comentando, escolhendo lados. Minha família literalmente se dividiu por causa disso. Meu tio, irmão do meu pai, me ligou bêbado no meio da noite. Gritou por 20 minutos sobre respeito familiar, sobre como as coisas eram diferentes na geração dele, sobre como eu era fraco e egoísta. Quando ele finalmente parou para respirar, eu simplesmente desliguei. Bloqueei mais 15 pessoas naquela semana. A situação no trabalho ficou estranha. Alguns colegas tinham visto as postagens. Uma colega me abordou no refeitório, dizendo que tinha passado por algo parecido com a família dela. Disse que eu estava fazendo a coisa certa. Que família complicada é família complicada, não importa o DNA. Foi bom ouvir isso. Bom. Mas outros colegas ficaram distantes. Notei olhares, conversas que paravam quando eu chegava perto. Alguém tinha espalhado a história toda, provavelmente de forma distorcida. Comecei a fazer terapia. Deveria ter feito isso anos atrás, honestamente. A terapeuta é ótima. Ela não julga, só escuta e ajuda a processar tudo. Nas primeiras sessões eu só chorava. Tinha tanta raiva guardada, tanta mágoa, tanto cansaço. Ela me fez perceber que não é sobre o dinheiro. Quer dizer, mas não é só isso. É sobre nunca ter sido bom o suficiente. É sobre ter sido invisível a vida inteira. É sobre ter conseguido tudo sozinho e eles ainda esperarem gratidão. Descobri através de um primo que meus pais tentaram entrar em contato com meus amigos próximos. Ligaram para 3 pessoas diferentes, pedindo que intercedessem por eles. Meus amigos, que conhecem a história toda, obviamente se recusaram. Mas é assustador o nível de desespero deles. Também soube que eles tentaram vender a história para um jornal local. Queriam fazer uma matéria sobre filho médico abandona pais idosos na dificuldade. O jornal não aceitou. Aparentemente pediram os 2 lados da história e quando meus pais não conseguiram explicar direito o que tinha acontecido, perderam o interesse. Minha irmã me mandou um e-mail longo. Conseguiu meu e-mail profissional de algum jeito. No e-mail ela finalmente pediu desculpas. Disse que foi imatura, que não deveria ter aceitado aquele casamento sabendo de onde vinha o dinheiro, que deveria ter defendido mais por mim. Mas aí, ela estragou tudo pedindo dinheiro. Disse que também está em dificuldades financeiras depois do divórcio, que está tentando recomeçar a vida, que um empréstimo de $10.000 ajudaria muito. Prometeu pagar de volta. Deletei o e-mail sem responder. As coisas com meus pais escalaram ontem. Violaram a ordem de restrição. Apareceram do lado de fora do hospital, gritando meu nome, segurando cartazes. Os cartazes diziam coisas como "Nosso filho nos abandonou" e "Médicos deveriam ter compaixão". Seguranças os tiraram de lá rapidamente e a polícia foi chamada. Por violar a ordem de restrição, eles foram detidos. Passaram a noite na cadeia. Foram liberados hoje de manhã com uma multa e aviso sério de que próxima vez vai ter consequências reais. Recebi uma ligação da delegacia. O policial me explicou tudo. Disse que eles pareciam desesperados, mas que a lei é a lei. Perguntou se eu queria pressionar mais acusações. Disse que não, só queria que me deixassem em paz. Minha tia me ligou chorando. Não a tia que me apoia, outra. Disse que ver meus pais detidos foi demais, que manchou o nome da família, que minha avó deve estar se revirando no túmulo. Quase ri dessa última parte. Minha avó ficaria furiosa com o que fizeram com o dinheiro dela, não comigo. Estou exausto. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente exausto. Trabalho plantões longos, lido com situações difíceis diariamente no hospital e ainda tenho que lidar com esse circo familiar quando chego em casa. Às vezes penso em simplesmente dar o dinheiro. 3.000 por mês não vai me deixar pobre. Poderia resolver tudo, fazer essa loucura parar. Mas aí lembro que não é sobre o dinheiro. Se eu ceder agora, estou dizendo que estava tudo bem. Que eles podem me tratar como nada a vida inteira e eu ainda vou estar lá quando precisarem. Não posso fazer isso. Por mim, pela minha sanidade, pelo meu futuro. Se eu ceder, nunca vai acabar. Edit 1. Muita gente preocupada com minha segurança. Obrigado. Instalei câmeras extras no apartamento e avisei meu prédio sobre a situação toda. O porteiro novo sabe que não pode deixar meus pais subirem sob nenhuma circunstância. Edit 2. Sim, estou pensando em processar para recuperar o dinheiro. Vários advogados me mandaram mensagem depois do primeiro post. Vou consultar alguns e ver se vale a pena financeiramente e emocionalmente. Honestamente, acho que quero mais que reconheçam o erro do que o dinheiro em si a essa altura. Edit 3.
Minha irmã apagou a postagem dela no Facebook depois. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.